Muito bem, galera. Vamos a mais uma videoaula do site cesarfelipe.com.br e essa é a nossa aula número 12. Nessa aula, ainda falando sobre Linux, nós vamos falar a respeito do RAM Level do Linux, tá? Bom, o que é RAM Level? RAM Level significa nível de execução, tá? RAM significa execução e Level, tá aqui do lado no nosso quadro branco, ó. RAM significa execução e Level, nível, ou seja, níveis de execução do Linux. Por padrão, na maioria das distribuições, o que você vai encontrar é o seguinte: o RAM Level nível 0, ele é para modo halt, ou seja, ele é para desligar o computador. É uma coisa meio engraçada, mas, por exemplo, se você definir o RAM Level do Linux para 0, toda vez que você ligar a máquina, ela vai ligar e desligar, né? Assim como o RAM Level 6. Tá? No RAM Level 6, se você ligar o Linux, ele vai ligar, vai subir os serviços e vai reiniciar. Tá? No entanto, aqui nós temos uns RAM Levels que realmente são os utilizados, como por exemplo o RAM Level 1, que é Single Mode User. Aí você fala, como assim Single Mode User? Ora, modo de usuário simples, né? O único usuário. É porque é o seguinte, o Linux ele é multiusuário, enquanto o Windows não é multiusuário, ao contrário do que muita gente pensa. Tá? Porque qual é o conceito de um sistema operacional multiusuário? Um sistema operacional multiusuário é aquele sistema operacional que permite, ao mesmo tempo, ser utilizado por duas ou mais pessoas sem que uma não interfira na utilização da outra. Nesse caso, então, imagine que você tenha um sistema operacional Linux e 3 pessoas acessando esse único sistema operacional ao mesmo tempo. Uma está navegando na internet, a outra está digitando texto e a outra está fazendo códigos de programação. Uma não atrapalha na utilização da outra. Coisa que no Windows não é assim, né? No Windows, ou uma pessoa usa ou a outra pessoa usa. Utilizar o sistema operacional Windows 2 ou mais usuários ao mesmo tempo, por padrão, não é possível. Por causa da questão de licenciamento, tá? De licença de uso. Então, cuidado, tá? O conceito de sistema operacional multiusuário é esse. É quando duas ou mais pessoas podem utilizar o sistema operacional ao mesmo tempo, sem que uma interfira na utilização da outra. Não confundam com o fato do sistema operacional ser multitarefa, que é quando você pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo, sem interferência, né? Coisa que nas versões bem anteriores do Windows, como a 3.1, por exemplo, ele era monotarefa, assim como o DOS, né? Que era aquela tela preta, tá? Mas bom, vindo aqui, agora que eu já dei alguma explicação, tá? Vamos mexer aqui no Linux um pouco. Então, primeiro, toda vez que eu inicio o Linux, aqui no meu caso, tá? Eu estou falando aqui dessa máquina virtual. Toda vez que eu inicio o Linux, ele já entra no modo gráfico, que é conhecido como modo X11. Olha aqui do lado, ó. Modo X11. É como se chama a interface gráfica genericamente do Linux, tá? Aí nós temos as versões diferentes de desktop, né? Nós temos GNOME, nós temos KDE, entre outras. Independente disso, interface gráfica de um sistema operacional no Linux é chamado de X11. Muito bem. Então, aqui nessa minha máquina virtual, toda vez que eu inicio o Linux, ele já sobe com a interface gráfica. Aí você fala, mas por quê? Porque o RAM Level dele está programado para o nível 5, que é o nível que sobe com a interface gráfica.
Aí você fala, ah, poxa, e se eu quiser mudar isso? E se eu quiser botar ele para iniciar só no modo texto? Bom, se você quiser colocar ele para iniciar apenas no modo texto, aí você tem que editar um arquivo, tá? Deixa eu abrir aqui o terminal. Bom, eu estou logado já como root, que é super usuário. Ao contrário das outras aulas que eu vim entrando como César, né? Então eu já estou como root. E este arquivo, ele é chamado de inittab. E ele fica lá dentro de etc. Então eu vou aqui, vou colocar até aqui do lado. Vou botar aqui embaixo. Eu vou sempre utilizar esse quadro branco aqui como uma forma de auxiliar você durante o aprendizado, tá? Então, vou botar aqui, arquivo de configuração do RunLevel. Ele fica aqui em etc inittab. Então eu vou digitar cd /etc inittab. Desculpe, isso aqui é um arquivo, então não vou usar cd, tá? Vou usar o comando cat, que como nós vimos na aula anterior, serve para que você visualize o interior de um arquivo sem precisar entrar nele de fato, tá? Então vou digitar cat, enter. Tá aí, o arquivo é esse, o conteúdo dele é esse. Observem aqui no final que ele pergunta qual é o RunLevel. Veja que ele está para RunLevel 5, que é o RunLevel X11. Por isso que o sistema operacional já entra no modo gráfico. Então, para matar a sua curiosidade, eu vou alterar esse arquivo aqui agora e nós vamos reiniciar esse sistema operacional e vamos ver que ele vai entrar de novo. No entanto, ele vai entrar em modo texto. Tá joia? Então vamos tentar aí. Bom, já que eu quero editar o arquivo, então vou digitar vi, que é um programa de edição de arquivo de texto, etc inittab, enter. Tá aí. Agora sim eu entrei no arquivo. Eu vou apertar a tecla I para abrir o modo de edição. Lembrando que se você está assistindo só essa aula agora, se você quiser saber como é que você manipula os arquivos utilizando o VI, vá olhar as aulas iniciais de Linux, que é aquela Linux básico parte 1, parte 2 e parte 3, onde eu ensino a mexer nisso, tá bom? Bom, voltando ao que eu estava falando, eu apertei I para entrar no modo de edição. Agora eu vou apagar esse número 5 e vou entrar no modo de Full Multi-User Mode, que é o 3. Esse modo aí, ele permite que várias pessoas se conectem ao mesmo tempo a essa máquina, no entanto, em modo texto. Tá joia? Pronto, já fiz a modificação, vou apertar ESC para sair do modo de inserção e agora eu vou utilizar 2 pontos para entrar no modo de comando, onde eu vou digitar a letra W para salvar a alteração e a letra Q para sair do programa. Enter. Já salvei. Aí você fala, poxa, quero ver se salvou mesmo. Vamos de novo utilizar o comando cat, tá aí, e vamos dar Enter. E vamos ver que realmente aqui a variável do fim do RunLevel, ela mudou. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou digitar reboot para que a máquina reinicie. Enter. E ele está dando baixa. Isso daí acontece em todo o sistema operacional. Tá? Ele está dando baixa nos serviços que ele está executando. Né? Ou seja, ele está liberando da memória, gravando as alterações e agora ele está reiniciando. Durante a reinicialização de um sistema operacional, os serviços eles são levantados. Tá? Ou seja, eles são subidos, eles são lidos e são carregados para a memória RAM, onde eles ficam em tempo de execução. Isso acontece no Linux, isso daí acontece no Windows, e quando você desliga um sistema operacional, o fluxo é o inverso, ou seja, os serviços eles são parados
eles são desligados, as informações inerentes àqueles serviços, caso porventura elas existam, elas são armazenadas no HD para uso posterior da próxima vez que o sistema operacional e aquele serviço for carregado, tá bom? Observem aqui que o meu Linux ele já carregou de novo, no entanto, dessa vez sem a interface gráfica, que é chamada de X11 para o Linux e genericamente para todos os sistemas operacionais ela é chamada de GUI, Graphical User Interface, ou seja, interface gráfica do usuário. Bom, eu entrei aqui no sistema operacional, então agora vou digitar o usuário César, que é um usuário limitado. Vou digitar a senha de César, que é de 1 a 8, Enter. Tá aí. Entrei como César. E agora eu quero ir lá olhar o conteúdo daquele arquivo. Então, né, cat /etc /inittab Enter. Tá aí. Observe que o RAM level que está em execução é o RAM level 3. Tá aí. Ah, pô, e eu quero mudar. Como é que eu faço para mudar para ele voltar para o modo gráfico? Bom, para voltar para o modo gráfico é suficiente eu pegar e digitar e editar esse arquivo, né? Mas vamos nos lembrar da aula passada. Eu vou digitar aqui ls-l /etc Enter. Tá aqui, opa, desculpem. Pipe more para que eu possa ver por partes. Vamos olhar o inittab. Olha aqui para o inittab, ele está bem no meio da tela. Vejam que ele está, o proprietário dele é root, né? E assim, os outros usuários, que no caso são o César, ele só tem permissão de ler o arquivo. Aí você fala, poxa, eu estou confuso com relação a isso. Bom, se você está confuso com relação a essa parte de permissão, é porque você não viu as aulas anteriores, que são aquelas de permissão do Linux. Então eu aconselho que você pare esse vídeo agora e vá assistir a permissão de Linux e depois você retorne para esse vídeo, tá bom? Bom, então eu vou dar um Ctrl C para cancelar aqui e eu vejo que por mais que eu tente editar esse arquivo, né, vamos lá, vi/etc/inittab, Enter, eu não vou conseguir mexer nele porque olha lá na última linha o que está aparecendo, ó, somente leitura. Por que ele é somente leitura? Porque eu estou acessando ele com o usuário César, que não tem permissão de escrita nele. Se não tem permissão de escrita, ele vai abrir como somente leitura, tá? Significa que não adianta eu tentar modificar nenhum conteúdo aí e salvar, porque eu não vou conseguir. Tá, beleza? Então não vou nem perder tempo, tá? Eu vou entrar no modo de comando usando 2 pontos, vou digitar o Q para sair, né? Q de kit, Enter. Vou dar um clear para limpar a tela. E agora eu vou invocar o modo de prompt de comando elevado. Vou digitar su- para entrar como root, Enter. Vou digitar a senha de root. Pronto, está aqui. Agora sim eu posso pegar e editar aquele arquivo, né? vi/etc /inittab, Enter. Pronto, observem lá no fim da tela agora que não tem mais aquela informação de que o arquivo é somente leitura, porque eu estou com o superusuário acessando e o superusuário tem permissão de leitura e escrita nesse arquivo. Bom, eu vou apertar o I para entrar no modo de inserção. Vou chegar aqui no ID 3 e vou mudar para 5, que é o modo de execução gráfica, ou seja, o X11. Vou apertar ESC para sair do modo de inserção e vou dar 2 pontos para entrar no modo de comando e vou digitar W para salvar e Q para sair. Enter. Obviamente que só isso não é o necessário, tá? Esse arquivo ele é lido quando o sistema operacional está sendo carregado.
É lógico que eu posso forçar que ele seja lido agora, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou pegar, vou reiniciar realmente de novo o sistema operacional usando o comando reboot e vou dar Enter. Pronto. Só relembrando o que eu já falei, ele está parando os serviços que estão carregados, tá? E para reiniciar o sistema, agora ele já está reiniciando. Agora ele vai pegar e já vai carregar o sistema operacional de novo, junto dos serviços que devem subir e tudo mais. Nós vamos observar agora que, como eu mudei o RAM Level, ele já vai voltar no modo gráfico. Tá aí. Pronto. Agora vou usar aqui o usuário outro, porque eu já vou entrar como root. Root, senha de 1 a 8, tá? Todas as senhas dos nossos laboratórios aqui foram definidas como 8, de 1 a 8, tá? Pronto, maravilha. Agora vamos para uma informação interessante. Eu vou vir aqui em Sistema, Terminal. Aí o cara fala, pô, então se eu quiser entrar no modo texto, eu vou ter que... Vê a diferença, hein, gente, no que eu estou falando. Eu vou ter que executar, eu vou ter que abrir o init tab, vou ter que mudar o init tab, executar a máquina para poder entrar no modo texto. A resposta é não. Se você quiser, você pode forçar o carregamento do RAM Level na memória sem precisar reiniciar o sistema operacional e sem precisar mudar o arquivo. Tá? Isso daí se chama de mudar o RAM Level em modo de execução. Para isso, olhe como é simples. Imagine que eu quero entrar aqui no modo 3. Tá? Eu quero entrar aqui no modo 3, que é o modo multiusuário texto. Então basta eu digitar init 3. Só isso. Enter. Aí veja, detalhe, hein, gente. Quando você utilizar isso, a informação, tá? Essa configuração, ela não é permanente, tá? Ela é só temporária. Ou seja, eu vou digitar init 3, vou dar Enter. Ele desligou a interface gráfica apenas. Ele desligou a interface gráfica e entrou no modo texto apenas. Tá aqui, ó. Tá aí. Tá no modo texto. Você fala, pô, e se eu quiser voltar para o modo gráfico? Basta digitar init 5. Aí você fala, ei, calma aí, você disse que essas configurações, elas não, quando você utiliza init e o modo do RAM Level, elas não se tornam permanentes, não é isso? Exatamente, elas não se tornam permanentes. Tanto é que se eu digitar reboot agora aqui, quando ele voltar, ele já vai voltar no RAM Level 5, que é o X11. Tá? Foi o que eu falei. Quando você utiliza o comando init, você muda o RAM Level, mas não é em caráter permanente, tá? É só temporário. Tanto é que se eu digitar aqui cat /etc /init tab, der Enter, eu vou ver lá embaixo, olha ali na última linha, que o ID do RAM Level ainda está 5, tá bom? Legal. Então aí você fala, pô, volta aí para o modo gráfico que eu quero ver. Vamos lá. Init 5, Enter. Pronto, já estou no modo gráfico de novo. Tá? Isso é uma maneira rápida e fácil de você alterar o RAM Level sem precisar mudar o init tab e reiniciar o computador. Legal. Então vamos ver. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem aqui. Bom, nós já vamos em 19 minutos de gravação, então vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa. Eu vou parar essa aula, termina aqui, e vou gravar uma próxima videoaula onde nós vamos ver a questão de serviços do Linux e como é que a gente define qual serviço vai funcionar em qual RAM Level, tá ok? Então eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.